Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada. Sejam todos muito bem-vindos. Aos que estão chegando agora, eu convido para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E aqui estamos nós com a estufa nova. Juntamos eu e mãe para fazer uma estufa maior. Então, tava tendo problemas na minha estufa antiga, com queimaduras, devido à altura da estufa antiga, que ela era muito baixa e tinha muro, né, em duas laterais, então o vento ele não corria. E nesses dias que fez muito calor aqui em Brasília, eu tive várias perdas, tive queimaduras, tive plantas cozidas e foi uma luta, né? Graças a Deus a gente conseguiu salvar a grande maioria, né? Eu tive poucas perdas em relação ao tamanho do problema. E aí nós fizemos essa estufa aqui, foi um rapaz que veio, fez pra gente a estufa. Ela tem 4 metros de altura, ó, vocês podem ver que ela é bastante alta. E ela é super ventilada. E assim, eu tava dando uma olhada essa semana, tem mais ou menos tem pouco mais, na verdade, de uma semana que as suculentas estão aqui. Esse lado aqui são as plantas da mãe, né, que vocês veem. E esse lado aqui são as minhas plantas. Basicamente a gente juntou as duas estufas. A estufa da frente vai ficar para plantas de venda. Aqui era dela, né, no caso, porque é mais ventilada e não acontece esse problema. A que estava queimando as plantas, a gente vai fazer uma cobertura nela e vai ser um local para cursos, workshops, para gravar os meus vídeos e tal, né? Então nada é perdido, tudo a gente usa, né? Então vai ser um espacinho ali para ser mais agradável. Tá, eu tava aqui olhando as plantas, né, que tem mais de uma semana que elas estão aqui na estufa, e eu percebi uma diferença muito grande na coloração das minhas suculentas. Porque lá na outra estufa, elas não estavam colorindo, elas estavam queimando e ficando amareladas. Deixa eu usar aqui como exemplo a minha Orion. A minha Orion, ela estava inteira nessa tonalidade aqui de amarelo, esse amarelo que tá embaixo das folhas, ó. Essa tonalidade mais de queimada mesmo. Agora ela está muito rosa. Gente, olha a cor que está a minha Orion. Por quê, gente? A estufa é mais alta, ela permite uma boa passagem da luz, só que ela mantém a temperatura mais amena. Então esse calor, esse sol que colore as plantas, ele acaba não queimando, justamente porque a temperatura tá mais amena, né? Não foi só a questão das cores, né, das queimaduras. Olha só, essa aqui é uma Kalanchoe Cincepala. Isso aqui essa queimadura já tava lá na outra estufa, ó, para vocês verem. E ela não estava com essa cor. Ela tava com a cor, elas estavam no geral todas com a cor bem apagada, tá? E aí, além da cor, né, eu tive problema também de queimaduras e as minhas mudinhas não estavam se desenvolvendo. Tive um problema de cozimento numa dessas aqui, que é uma Tolimanensis. Então, as mudinhas estavam queimando e teve muitos problemas, tá? E aí, assim, percebendo a diferença em relação às cores, gente, olha só. Elas não estavam com essas cores, elas estavam com as cores bem apagadas. Essa aqui é a minha Candy White, nem quando ela esteve mais colorida, ela não tava com essa tonalidade de vermelho, ó. Essa aqui é a Curls, também não tava com essa tonalidade, mesmo antes de ter esse problema, tá? Essa aqui é a minha Aquarius Red, Aquarius Orange, ali estão as parvas com Lindsayana, ó. A minha Beatrice ainda tá um pouco feia, ela tava mais amarela, bem amarela, tá? Aqui eu tenho várias outras, ó. Essa aqui é a minha Blue Curls, aquela ali a Mauna Loa. Aqui tem a Madiba, ó. Então, assim, dentro dessa mudança que já teve aqui na estufa nova, eu percebi a diferença na coloração e na qualidade das minhas suculentas, que são plantas que são muito mais saudáveis. Eu não tive mais nenhuma perda depois que eu passei elas pra cá, tá? Também o clima, ele é bem mais ameno pra eu estar dentro da estufa, porque ele não é tão quente. Então, assim, gente, lembrem de passar sempre o protetor solar e beber bastante água, porque a gente cuida sempre das plantas e às vezes a gente acaba negligenciando a nossa saúde também. Então, protetor solar e bastante água. As plantas que eu tive mais resultado em relação à coloração, que são as plantas que estão me chamando mais atenção no momento, são as minhas agavoides vermelhas.
Elas estavam assim, praticamente sem cor, bem desbotadas, e agora elas estão com a coloração bastante intensa, e é sobre isso que esse vídeo vai falar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como estão e vou falar um pouquinho delas. Antes de começar falando das agavoides vermelhas, eu quero pedir para vocês deixarem aquele like para ajudar na divulgação do canal, compartilhar com os amigos de vocês, ativem o sininho porque o YouTube não está entregando os vídeos, tá? Como a gente gostaria. Então ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, deixem os comentários de vocês, que mesmo não respondendo a todos, eu tô lendo todos os comentários. E eu quero agradecer de coração a todo mundo que está aí acompanhando a gente desde o comecinho, e também aos que estão chegando agora, tá bom? Então chega de mais enrolação e vamos falar sobre as agavoides vermelhas que todo mundo ama. Então aqui, como vocês podem ver, ficam as agavoides vermelhas da minha mãe. Não só as vermelhas, né? Ali tem umas outras. E aqui desse outro lado, ó, estão as minhas agavoides vermelhas, tá? Eu vou separar duas, acho que duas de cada e colocar elas numa mesinha para ficar mais fácil para explicar para vocês, né? Então, gente, essas aqui são as variedades de agavoides que eu tenho. Na verdade, o correto de se dizer seriam Echeverias agavoides. Mas, como boa mineira que sou, né? Eu tenho que falar o meu mineirês. Eu falo Echeveria agavoides. Mas, né, quem acompanha o canal aí no início, eu ainda falava Echeveria. Hoje em dia, eu já falo Echeveria. Então, com relação aos nomes, a gente pode ir treinando e também não tem mal nenhum falar errado, porque a gente não tem obrigação de falar correto, né? Então, as agavoides que eu tenho são essas aqui. O que eu consegui encontrar, eu encontrei pouca coisa, tá? Sobre as agavoides. É que o nome agavoides, ele vem porque as suculentas, elas têm esse formato que lembra as ágaves. Que na sua maioria existem muitas diversidades, mas na sua maioria elas se assemelham com ágaves no seu formato, né? Principalmente nas folhas pontiagudas. Também encontrei que elas são resistentes, toleram altas temperaturas e até algumas geadas. Mas eu não sei se foi porque, assim, as que eu tenho são resistentes, tá? Mas fez muito calor esses dias aí pra trás, tanto que eu tive que refazer a estufa, né? E aí eu tô tendo muitos relatos de pessoas que perderam as suas agavoides vermelhas nesse período e também por causa da chuva. Então, assim, eu não sei se isso realmente vale aqui pro nosso clima, tá? Porque eu tive muitos relatos, principalmente hoje, por coincidência que eu já ia gravar esse vídeo, de pessoas que perderam as suas agavoides vermelhas, seja pelo excesso de água, seja pelo excesso de calor. Então, assim, é meio imprevisível e a gente tem que aceitar que algumas plantas morrem e a gente não pode fazer nada, né? Mesmo com fungicida em dia, com todos os cuidados certos, sempre vai acontecer, só não perde quem não tem, né? Então agora, deixa eu ver se tem mais alguma informação. O que eu consegui encontrar foi isso, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco mais de cada espécie, tá? Eu vou explicar pra vocês as diferenças de acordo com o que eu percebi no cultivo aqui, lembrando que são experiências minhas, com você, com a sua tia, com a sua vizinha, pode acontecer diferente, porque cada planta reage de uma forma em cada clima e em cada tipo de cultivo. Então eu vou dividir com vocês as experiências que eu tenho aqui na minha estufa, tá bom? Então eu vou começar mostrando a Echeveria agavoides celestia, que é essa linda, maravilhosa. Ela, assim, em questão de formas, pra mim ela é uma das mais diferentes, porque ela tem as folhas mais estreitas e muitas camadas de folha. Também ela cresce um pouco altinha assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem altinha e ela vai dando essas camadas de folha. Pra mim, em relação à forma, essa daqui é uma das mais diferentes. A coloração dela é um vermelho intenso, só que ele não é um vermelho mais aberto, tá? Ele não é tão aberto, mas ele é bem intenso, só que é fechado, uma cor mais escura, né? Digamos assim. Essa Celeste, eu achei assim, a propagação dela bastante simples, perto das outras. Porque eu tenho um pouco de dificuldade em fazer muda de agavoides, tá? Então, assim, foram importadas, que chegaram pra mim, logo quando chegaram já tinha muda de folha. E
eu achei ela mais simples para fazer muda de folha. E algumas delas também vieram com mudas no caule, como é o caso dessa daqui. Então, em relação à propagação, eu achei essa daqui mais rápida e mais fácil, tá? Também não tive problema nenhum de perda com essa planta. É uma planta muito exótica, ela é bem diferente, assim, justamente pelas folhas serem tão estreitas, né? Mas no final eu vou mostrar todas elas para vocês conseguirem aí perceber essas diferenças. E agora eu vou mostrar para vocês a Mars Galaxy. Das variedades que eu tenho aqui na minha estufa, a Mars Galaxy para mim é a que tem a coloração mais escura. É bastante intensa, mas é um vermelho bem escuro. Até o verde que a gente consegue observar aqui, ó, ele é um verde mais escuro do que o da Celestia, por exemplo, que eu mostrei pra vocês há pouco, ó. A gente vê que o verde da Celestia é mais clarinho do que o verde da Mars Galaxy. Eu não encontrei nenhuma informação dessa planta na internet, e é uma planta assim que eu descobri há pouco tempo, então eu acredito que ela é uma planta relativamente nova, tá? Não consegui muitas informações, mas de todas as fotos que eu vi, pelas pesquisas que eu fiz, ela fica bem grande. Então eu acredito que das que eu tenho aqui, ela vai ser que vai ficar maior. Essas aqui chegaram pra mim importadas também num pote 6, mas elas já chegaram imensas. E elas estavam bem verdinhas antes de colocar aqui na estufa. E foi aí que eu percebi mais diferença, porque elas ficaram com a tonalidade do vermelho muito, muito aceso. Gente, olha isso, parece que tá pegando fogo realmente. Mas é um vermelho mais escuro. Muito linda. Essa planta é maravilhosa. Também achei ela de fácil cultivo. Eu tive, se eu não me engano, 2 perdas dela. Mas a propagação dela também é feita por folha. É bastante bonita. As folhas dela são largas, pontudas. Essa aqui mesmo, ó, ela já tem uma variação das folhas mais estreitas, ó. Bem estreitas e compridas. Essa aqui também já tem uma variação das folhas serem mais largas e maiores. Talvez seja porque elas ainda sejam bebês, né? Pode ser que quando elas ficarem adultas, elas se tornem plantas mais padronizadas mesmo, né? Mas eu acho muito interessante que essa tonalidade do verde dessa planta é bem diferenciada. E aí, ó, vocês podem ver, gente, olha isso, as pontinhas parecem que estão pegando fogo mesmo, de tão intenso esse vermelho. Muito, muito linda essa suculenta Mars Galaxy. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha Taurus. No vídeo ela vai parecer um pouco mais vermelha do que ela é. Ela tem um vermelho mais desbotado. Eu não sei se realmente existe a Echeveria Taurus, tá? Eu já vi pessoas dizendo que a Taurus nada mais é do que a Romeu. Então assim, eu não sei exatamente. Mas eu comprei ela como Romeu Taurus. E ela tem esse vermelho, ó, assim, a gente até consegue perceber que ela tem um vermelho mais desbotado, realmente. Ela, assim, na sua forma, né, ela lembra muito a agavó de estrela comum, porque ela tem as folhas bem pontudinhas. Ela cresceu bastante depois que eu comprei, tá? Não achei ela de crescimento demorado. Muito linda, e ela dá essa diferença, olha só, as pontinhas dela estão com vermelho mais intenso. Isso dá um charme, olha só, gente. Quando queimou, nossa, eu fiquei tão chateada. Acho que foi a única planta que eu fiquei chateada quando eu tive problema. E por último, mas não menos importante, eu vou mostrar pra vocês a minha Echeveria agavoides Romeu Rubim. Essa aqui é a minha, tá? Aquela ali é da minha mãe. Eu trouxe pra exemplificar pra vocês. Porque essa daqui estava na minha estufa que não estava colorindo. Mas ela já adquiriu uma corzinha, ó. Essa aqui, ela estava na estufa da minha mãe, que estava bastante colorida. E o vermelho dela é intenso. É uma planta que tem um vermelho bem aceso. Eu vou mostrar pra vocês
ela em comparação com a Taurus. Olha só, a Taurus, vou colocar essas duas aqui que já dá uma diferença enorme, tá? A Taurus tem essa tonalidade que parece mais um rosa, olhando aqui na câmera. E a Romeu Rubim, ela tem já o vermelho mais intenso, tá? Olha só. Olhando assim fica muito, muito perceptível. Pontos negativos da Romeu Rubim. Ela é uma, assim, na minha concepção, ela é uma planta mais sensível, ela morre com facilidade. É uma planta que demora muito para enraizar e demora muito para crescer, e fazer muda nem se fala. Eu nunca fiz muda dela, já tem bastante tempo que eu tenho. Então, assim, ao meu ver, é uma planta mais sensível, tá? Em relação ao crescimento, a Romeu Rubim, ela não cresce como a Romeu Taurus, ela fica um pouco menor. Ela não cresce tanto. É uma planta que é altamente cobiçada aí pelos colecionadores, justamente por ter essa coloração tão intensa. Mas até por isso que ela é um pouco mais cara, tá? Porque ela tem um desenvolvimento bem lento. Acho que talvez assim eu consiga mostrar melhor a diferença de tonalidade de cor, tá? Essa aqui, ela ainda vai ficar com vermelho mais intenso, porque ela tá em adaptação de novo, né? A gente consegue ver que o vermelho dela já é um pouco mais escuro. Se a gente comparar essa aqui, olha, ó, a diferença é absurda, porque são plantas que estão adaptadas, né? Olha só, é bastante intenso, olha só a diferença. Essa aqui seria a Romeu Rubim e essa aqui seria a Romeu Taurus, olha só, gente. É absurdo a diferença, né? E é coisa assim que a gente nem nota se a gente não tiver uma lado a lado. Eu vou mostrar aqui desse ângulo pra vocês, tá? Olha só, gente. Cada uma tem as suas particularidades, elas são todas muito lindas, tá? Infelizmente na câmera o vermelho ele acaba estourando um pouco e eu não consigo mostrar pra vocês as cores fiéis exatamente como elas são. Mas são todas muito, muito lindas. Então, assim, a dica que eu daria é a dica que eu dou sempre pra quem me pergunta, né, em relação ao cultivo. Não acumular água no meio das folhas, tá? As Echeverias agavoides, assim, pelo menos na minha experiência, não gostam de água acumulada nas folhas, tá? Elas também não suportam excesso de sol ou de calor, que é o caso dessa aqui. Então, assim, precisa de sol, mas tudo com moderação. Também não é legal a gente regar demais, porque elas podem vir a apodrecer, tá? Então, essas são as dicas de cultivo que eu daria aí para qualquer uma dessas espécies, tá bom? E como eu já sei que vocês vão perguntar, nós não temos a Romeu Rubim disponível para venda no momento, tá? Agora, aqui nesse exato momento, gravando esse vídeo, eu vou ter, se eu não me engano, uma Celestia e devo ter ainda umas 5 Mars Galaxy disponíveis para venda. Para quem tem interesse em adquirir plantas com a gente, eu vou deixar o link do nosso WhatsApp, que vai direto, é só você clicar no link para você olhar o catálogo e fazer a sua compra com a gente. Eu vou deixar também o número do telefone, porque algumas pessoas não estavam conseguindo acessar o nosso catálogo através do link, tá? Então aqui embaixo desse vídeo, na descrição, vai ter o link do nosso WhatsApp e também o número de telefone, tá? Então se você tem interesse, não adianta comentar aqui embaixo, porque a gente não vende plantas pelo YouTube, é somente pelo WhatsApp, tá bom?
Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixem aí os comentários, se você tem alguma coisa para acrescentar nesse vídeo, deixa também nos comentários. Eu espero que as dicas sirvam para auxiliar vocês, porque a gente tá passando por um clima, uma transição de clima, né? Um pouquinho complicada para suculentas, porque já começam as chuvas, mas ainda tem muito calor, então essa é uma época um pouquinho complicada. E aí eu espero que as minhas dicas auxiliem vocês aí no cultivo das agavoides vermelhas de vocês. Não se esqueçam também de dar um joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Mandem para os amigos de vocês também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.